Não. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui para mais uma live. Quero já cumprimentar os irmãos que estão entrando aí. Um abraço a todos. Estamos aqui com o pastor Silvio Fortunato, da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, na cidade de Arthur Nogueira, região de Limeira ali, né? E daqui a pouco o pastor Silvio já vai dar suas primeiras considerações. Eu já quero pedir aos irmãos aí que vão, por favor, já entrando aí, já compartilhando. Enquanto isso eu vou também compartilhar aqui. Deixa eu acertar o celular aqui, que ele está muito bem. Então os irmãos já dão um alô aí para a nossa irmã Andréia, né, que também já está ao vivo. Esse tema é um tema muito especial, né? Muito importante. Eu acredito que vai ser uma bênção. A gente vai abordar sobre o tema apostasia e as suas consequências, né? Então você já pode convidar mais alguém aí, já pode ir compartilhando. E eu tenho certeza que nós estaremos discorrendo sobre esse assunto que é necessário, né, ser falado nos dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais. Então vamos já dar início aqui, enquanto o pastor Silvio vai achando ali para compartilhar, nós vamos iniciar com uma oração. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, no nome do teu amado Filho Jesus, quero te agradecer e te louvar pela oportunidade que o Senhor tem preparado, Senhor, na noite desse dia, para que nós pudéssemos aqui agora cultuar o teu nome e também poder falar da tua palavra, assuntos referentes ao teu reino. Que o Senhor nos sustente nessa noite, nos dirija, que o teu nome seja glorificado e tudo quanto for falado aqui seja para a expansão do teu reino. Abençoa o pastor Silvio, a sua família, a igreja, sob os cuidados dele, todos os irmãos que vão agora estar acessando essa live, que possa haver manifestação dos irmãos e também que nós possamos utilizar tudo aquilo que for ensinado aqui para o nosso elevo espiritual e para que possamos desenvolver mais maturidade na tua presença. Continua conosco, dirige todas as coisas. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Pastor Silvio, gostaria que você já desse suas primeiras considerações aí, para a gente discorrer. Muito bem, pastor Mauro, é um prazer estar aqui com você. Agradeço já desde antemão o convite para nós estarmos aqui nessa empreitada, esse desafio, fazendo esta abordagem teológica e também atual, que é um assunto bem atual, bem recente, bem fresco, apostasia e suas consequências. Os irmãos que já estão conosco, outros que hão de chegar nessa live, que tem o objetivo de trazer à luz esclarecimento, orientação com relação a esse tema, essa temática tão apropriada para os dias, em especial nesses dias em que nós estamos vivenciando. Maravilha, pastor Silvio. Me permita aqui ler um texto na palavra do Senhor. Um abraço aí para a Edivânia, paz do Senhor, irmã Eliene, Andréia. Eu quero ler um texto aqui que é bem clássico, né, para a gente utilizar ele como base para consubstanciar, né, dar embasamento e a gente criar uma plataforma aqui para poder falar sobre o assunto. Quero ler aqui na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 4, quem tiver um exemplar da Bíblia aí, quiser acompanhar, a partir do versículo 4. Hebreus 6, 4 diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo
e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, pois a terra que embebe a chuva e cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles porque quem é lavrada recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Pastor Silvio, para a gente começar já e criar uma plataforma aqui, para que você possa também até utilizar como prefácio, nós acabamos de ler um texto aqui na Carta aos Hebreus, que é muito clássico, inclusive eu acredito que isso aqui é uma das criptonitas para o pensamento calvinista, né? Porque nós, como arminianos clássicos, né, oriundos da Assembleia de Deus, também que passa a nossa teologia pelo crivo de John Wesley, nós somos arminianos de 5 pontos, né, chamados 5 pontos, e nós acreditamos que o seu microfone, acho que desligou aí, ó, microfone, som. Dá uma clicada aí que o microfone seu desligou. Seu microfone. O pastor Silvio está tendo um probleminha lá com o microfone dele. Só clicar no microfone aí. Vamos aguardar. Aí, agora deu. Acho que você bateu em algum lugar aí e desligou o microfone. Pois bem, pastor Silvio, então voltando aqui, para a gente começar a criar essa plataforma e você já usar como prefácio, como eu estava dizendo, o texto que nós lemos agora, em epígrafe, ele é a criptonita, né, para o pensamento calvinista. Porque nós, como arminianos de 5 pontos, arminianos clássicos, que passamos também pelo crivo de John Wesley, nós acreditamos que a pessoa, o que é eleita, é a igreja de modo corporativo, o corpo, a igreja toda, o corpo. Enquanto essa pessoa estiver inserida no corpo, ela está eleita. A partir do momento que ela se desligar do corpo, então ela perdeu a eleição e perdeu, consequentemente, a salvação. É isso que Hebreus está tratando sobre o pecado da apostasia. Porque, às vezes, no meio pentecostal, e principalmente neopentecostal, as pessoas têm o costume de dizer erroneamente que o único pecado que faz o homem perder a sua salvação seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós, olhando para o texto que nós lemos e outros que serão lidos, nós percebemos que é possível, sim, uma pessoa perder a sua salvação pelo pecado da apostasia, pastor Silvio. Perfeito. Perfeito, pastor Mauro. Eu já disse no primeiro momento, no início da live, mas eu quero dar um reforço, tem muitos chegando agora. Então é um prazer estar aqui com você nessa live. Pastor Mauro, para todos que estão nos acompanhando, já é meu amigo de longa data, um grande líder, um grande teólogo, um grande professor, um grande estadista, né? Um grande expositor das Escrituras, e mediante esse convite, para mim foi um prazer aceitar e estar aqui com você agora para debater, para nós discutir esse assunto tão fundamental para a igreja nesses dias em que nós estamos passando, vivenciando. Sem dúvida nenhuma, a apostasia, inclusive o termo, né, o termo teologicamente falando, um termo prático bem definido de apostasia é afastamento. Então, obviamente que qualquer pessoa que se afasta, não é só se afastar da igreja, né? Porque existe o porquê se afastou da igreja. Então, esse campo que nós estamos já montando, né, para estar aqui fazendo esse debate teológico, é que uma vez que a pessoa se afasta da igreja, da comunidade, dessa corporação, algum problema já caracteriza nesse afastamento, né? E isso já é nocivo, obviamente, para a sua fé, né? Porque uma das primeiras coisas que afeta em alguém que entra pelo caminho da apostasia é a desertação da fé.
Exatamente, pastor Silvio. Então, partindo desse pressuposto, né, que nós acabamos de falar, inclusive com esse texto de Hebreus aqui, que eu acredito que não deixa nenhuma dúvida, né, aqui sobre aqueles que já provaram, uma vez provaram, foram iluminados, provaram o dom celestial, que é o dom da salvação, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra, né, e de Deus e os poderes do mundo vindouro. Mundo vindouro porque aqui é um conceito escatológico, né? Tudo aquilo que o salvo tem como direito para a eternidade, para o porvir. Então nós sabemos que realmente, mais uma vez só para ratificar, como você disse, a apostasia significa distanciar-se, afastar-se, é uma palavra grega, né? Apostasia, afastar-se, ou virar as costas para a fé, para aquilo que creu. Então isso é muito sério, porque a pessoa, em caso de apostasia, sobretudo dentro do prisma do arminianismo clássico, ao apostatar, ela se desliga do corpo e acabou a eleição, porque a eleição no arminianismo clássico ela é corporativa. Quem é eleito é o corpo, é a igreja. Paulo fala em Efésios 1:4, né, que nós somos eleitos nele, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Observe que ele está falando essa palavra justamente para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Então, pastor Silvio, vamos caminhar mais um pouco, né? Até dentro daqueles tópicos que a gente já conversou um pouco. Gostaria que você desse uma discorrida no primeiro tópico aqui, sobre a apostasia no Antigo Testamento. Como que funcionou a apostasia no Antigo Testamento? E quais são os casos que a gente poderia pontuar aqui? Algum caso, alguma passagem clássica sobre essa apostasia, esse afastamento, esse distanciamento de Deus no Antigo Testamento, pastor Silvio? Muito bem. A apostasia não é algo novo, né? É algo já muito conhecido nas Sagradas Escrituras e primordialmente também no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, quando Deus ia usá-los, ia utilizá-los para levar uma mensagem ao povo, à nação de Israel, era muito comum Deus e o profeta usar o termo de adultério espiritual, prostituição. Então, é uma das características, né, da apostasia do Antigo Testamento, que denotava um adultério, uma traição do povo com relação à pessoa de Deus. E o que estava no meio, distanciando a nação do Criador, era a apostasia, e muitas das vezes o que caracterizava esta apostasia era a própria idolatria. Aí nós temos, pastor Mauro, sim, nós temos uma figura conhecidíssima, né, nos anais aí do Antigo Testamento, que é a pessoa de Acabe. Acabe, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, a partir do versículo 30, primordialmente, nós temos ali a biografia, a vida do Acabe, né, o filho de Onri, o 7º rei da nação de Israel. Inclusive, o nome Acabe significa aquele que é como seu pai. E, de fato, ele foi como o pai dele, um apostata, um idólatra, que levou a nação de Israel à ruína. Pois bem, pastor Silvio, muito bem lembrado. Inclusive, pastor Silvio, dentro dessa questão que você falou sobre como Deus olha para essa questão de apostasia, como se fosse uma traição, faz-se uma alusão, uma metáfora do casamento, pelo fato de que muito pouca gente toca nesse assunto, mas o certo é que houve um casamento de Deus, por exemplo, com a nação de Israel, no Monte Sinai, né? Muito pouca gente toca nesse assunto. Isso é confirmado no livro de Jeremias, capítulo 32, 33, 31, por ali, né? Porque houve esse casamento. Deus se casa com a nação de Israel, fala que ela estava desposada, e depois, desposada quer dizer noiva, né? E depois, a palavra casamento, na sua etimologia, significa ser recebido em casa. Depois, Deus, ele
então ele vai promulgar esse casamento com Israel, exatamente aquilo que Jesus fará com a igreja no Novo Testamento. Então, a apostasia é algo muito sério, e mais uma vez eu quero ratificar o que eu falei, né, para que as pessoas tenham em mente que não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo que faz a pessoa não ter mais a possibilidade novamente de ser renovado, né? Haja vista o capítulo 6 de Hebreus aqui, versículo 6 diz assim: depois caíram. É impossível, ele não está dizendo que é difícil, ele está dizendo que é impossível que outra vez sejam renovados para o arrependimento. E se você me permite, eu quero ler mais um texto na carta aos Hebreus, no capítulo 10, os versículos 26 e 27 aqui, que é muito sério, diz assim, ó, também falando sobre questões de apostasia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então observem que a expectativa ela é muito ruim para quem acaba apostatando na fé. Não há mais nenhuma possibilidade da pessoa se restabelecer, porque é o vitupério, está crucificando Jesus novamente. Então o rei Acabe é um exemplo, como muitos outros reis, né? De vez em quando a gente vai ler um termo no Antigo Testamento que diz assim, e fez o que era mal perante o Senhor, alguns reis. É exatamente dentro desse contexto que nós estamos falando que, embora é uma relação também de idolatria, né? Porque depois do bezerro de ouro, daquele evento do bezerro de ouro que mudou para sempre a história de Israel, né? Colocou um divisor de águas, nós vemos que quando a Bíblia diz, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor e andou como seu pai, está falando daquele evento lá do bezerro de ouro do deus Apis, o deus egípcio, né? Que a única tribo que não se contaminou foi a tribo de Levi, na idolatria, por isso ela ganhou o direito de trabalhar, de ministrar no tabernáculo, mas o fato é que é muito sério, pastor Silvio, a idolatria, a apostasia. Está aqui o pastor Robson, né? Está dizendo que o tema escolhido é muito importante. Um abraço aí ao pastor Robson Aguiar. Deus abençoe. Pode continuar discorrendo, pastor Silvio, ainda também dentro dos tópicos, né, que a gente combinou, que a gente estava conversando. Mais um tópico interessante também é que, além do Antigo Testamento, né, nós começamos a ver várias pessoas que passaram por esse processo, né? E apostasia no Novo Testamento, pastor Silvio, como que ela se desenvolve no Novo Testamento? Existe um texto no Evangelho segundo escreveu João capítulo de número 6. Interessante que é capítulo 6, versículo 66. Meia. Não sei se foi proposital aí né, daqueles que fizeram o compêndio da Bíblia, mas tá aí. Diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, obviamente, para entender o porquê dessa posição desses discípulos, nós temos que abordar o contexto. E o contexto é o capítulo 6, aonde Jesus, ele se iguala ao Pai. Eu e o Pai somos um, né? Eu sou o Filho de Deus, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue. Aí Jesus, né, dando toda essa aula teológica, com o objetivo de, obviamente, edificá-los, discipulá-los, muitos não resistiu a esse discurso, correto? E achou pesado. E achando pesado, eles passaram não mais a seguir Jesus. Inclusive tem esta declaração do apóstolo São Pedro, que é conhecidíssima, né? Aonde Jesus vai dizer no versículo 67 do mesmo capítulo:
ele vai dizer, então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro, dizendo, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma declaração acertadeira do apóstolo São Pedro, mas esses discípulos que tomaram essa posição é uma posição típica de um apostata no Novo Testamento. Isso é um exemplo, né? Um exemplo claro, evidente, de apostasia, de desertar-se, de afastamento, né, da comunidade. E olha que o Cristo, né, o Verbo, estava presente. A comunidade, obviamente, a igreja física, né, ela estava sendo ainda projetada e ela vai ter o seu primeiro momento de inauguração a partir de Atos, né, a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, ela começa então a crescer e a ganhar espaço, ganhar corpo, enfim. Mas ali, esses discípulos, pastor Mauro, a posição deles, esse sentimento de revolta é de um apostata. Pastor Silva, é interessante que a frase de Pedro, ele diz assim, para quem iremos nós? Ele não diz para onde iremos nós. Para quem iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Mostrando que realmente o foco é Jesus, né? A esperança, a igreja, ela não é o agente da salvação. O agente da salvação é justamente Jesus. A igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Ela não é a própria verdade, mas ela sustenta a verdade. Agora, observe uma coisa interessante, né? O pastor Robson está dizendo que exemplos de apóstatas do Novo Testamento, do nosso tempo, né, contemporâneos agora, é o Ricardo Gondim e o Caio Fábio. Concordo em gênero, número e grau com o pastor Robson, porque o Ricardo Gondim, que foi um assembleiano ferrenho, né, durante muito tempo, o Caio Fábio teve conversão na Assembleia de Deus, mas depois migrou para a presbiteriana, né? Mas é um apóstata também. E o Ricardo Gondim, depois de ser um assembleiano, um arminiano clássico, que ele dizia ser, professava, ele teve a capacidade de migrar para o teísmo aberto, para o universalismo. E hoje ele prega, tem o disparato de pregar dizendo que todos serão salvos, né? Porque Deus é amor e tal, né? Aquela frase que é muito utilizada hoje pelo neopentecostalismo, dizendo que você tem que tolerar tudo, você precisa aceitar as pessoas como elas eram, né? Já tem até o evangelho aí, a gente já vê o mundo gospel da teologia inclusiva também, que você tem que aceitar tudo, e eles dizem Deus é amor, mas eles se esquecem que o amor não é Deus, né? E o amor de Deus, ele está sempre atrelado à justiça, ok? Então, pastor Silvio, discorrendo mais sobre essa questão, é importante a gente salientar aqui que a perda da salvação não é um negócio comum, assim, a pessoa cedo ela está salva, à tarde ela já não está mais. Amanhã ela está salva, daqui a pouco ela volta, ela já está de novo. Daqui a pouco ela já perdeu, não é nada disso. Nós, os arminianos clássicos, nós entendemos, né, à luz da Bíblia, nós entendemos, nós convergemos com os calvinistas na questão da depravação total, apenas com um pouquinho de divergência, porque eles dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eles dizem também que a depravação é total, não no sentido de abrangência, porque nós cremos na depravação total no sentido de abrangência, que todos pecaram. Essa depravação, ela atingiu a todos, né? E o ser humano, e nós acreditamos que o ser humano ele é salvo a partir dele ouvir a pregação do evangelho e a graça preveniente ser acionada, e através do Espírito Santo nós já sabemos também que a salvação, ela é unilateral, ela vem de Deus, mas existe uma sinergia entre Deus e o ser humano, porque o ser humano pode sim resistir à graça de Deus. Entretanto, no que tange à eleição, nós acreditamos na eleição não de indivíduos, de pessoas individuais,
nós acreditamos na eleição corporativa. Quando a Bíblia fala no capítulo 9 de Romanos, que os calvinistas usam muito, né? Quando fala de Jacó e Esaú, nós entendemos ali que a Bíblia não está falando de indivíduos, pessoas, está falando de duas nações. A nação de Israel, representada por Jacó, e a nação de Edom, os edomitas, representados por Esaú. Então, nós acreditamos piamente. Há possibilidade de apostasia, nós já citamos aqui algumas referências, né? Até agora, nos dias odiernos, o pastor Robson lembrou muito bem. Então, o que eu quero pontuar aqui que é perigoso, pessoas que viram as costas para a igreja, não no sentido que eu estou falando aqui, de instituição, estamos falando da igreja, organismo, e a pessoa agora ela começa a se esquecer e a refutar tudo aquilo que ela aprendeu, todos os pilares, né, todas as doutrinas fundamentais, inclusive aqui no capítulo 6 de Hebreus que nós lemos, fala sobre os rudimentos da fé, né, que a igreja deve avançar, progredir, eu chamo isso aqui de passar de ano, né, que ele fala sobre os rudimentos, os princípios, para que a gente avance progressivamente, mas que há possibilidade sim da apostasia, de alguém participar da salvação, receber o dom celestial, ser iluminado pela palavra e depois ele virar as costas. Estou usando uma linguagem bem simplista aqui, para as coisas que ele aprendeu, para o reino de Deus, e ele enveredar por um caminho sem volta. Isso daqui com certeza acontece, né? Já foi citado exemplos aqui. E um outro exemplo que eu queria trazer aqui nos dias atuais, pastor Silvio, não sei se isso pode ser inserido dentro desse contexto que nós estamos falando. Segundo pesquisas, eu acredito que de alguns anos atrás, hoje deve ter mais, mas me parece que já existe mais de 10 milhões de desigrejados só no Brasil. E nós sabemos que o motivo deles serem desigrejados, na verdade, isso daí é multifatorial, são vários fatores. Entretanto, nós sabemos que muitos desses também, eles não conseguem ficar na igreja também porque são insubmissos, que há exageros de líderes também nós sabemos, que há escândalo nós sabemos, mas o que você poderia falar, pastor Silvio, sobre os desigrejados relacionados com esse assunto da apostasia? Absorvendo o que você argumentou com relação a esse número, o IBGE, né? O IBGE que foi aí o Instituto, e recentemente, pastor Mauro, nós temos esse número aí aproximado, 10 milhões de pessoas com esse nome, né? Conhecidos como desigrejados. Inclusive, existe também eles são conhecidos como crentes reconfigurados, ou igreja orgânica, entendeu? Igreja orgânica. 10 milhões de pessoas. Num cenário que nós temos no Brasil, se eu não estiver equivocado, nós temos hoje aproximadamente 40 milhões de cristãos, né, evangélicos no Brasil, correto? Se você tem 40 milhões e você tem esse déficit de 10 milhões de pessoas que estão saindo das igrejas, de CNPJs, de denominações, correto? E estão agora servindo a Deus, com aspas, né? Porque, como dito já por você, a igreja, ela é composta de pessoas, ela é o corpo de Cristo, não é? A igreja CNPJ, a denominação, ela tem a sua importância, até porque ela precisa estar regulamentada pelas leis, né? Locais, estaduais e federativas. Eis aí, né, uma das questões da denominação do CNPJ, correto? Mas é um número alarmante, a apostasia, pastor Mauro, nos dias atuais, as características, né, desses indivíduos, dessas pessoas
que é muito comum nós sondarmos e observarmos o que mudou na vida dessas pessoas, que abandonam a denominação, que abandonam a igreja CNPJ, a igreja do endereço e número Y. O que muda? Em muitos casos que nós observamos, muitos é o caminho da apostasia, que é a grande maior parte, não é? A apostasia. E aí eles passam, alguns, a demonstrar essa apostasia através do quê? Os sintomas. Eles passam a negar a pessoa de Cristo, né? Quando não, eles negam a pessoa de Deus. Quando não, eles estão negando a santidade, né? Que é uma doutrina básica, fundamental das Escrituras. A negação da fé, correto? Porque a apostasia ela está ligada diretamente com a fé, não é? Nós somos salvos pela fé, correto? Mas a fé em quem? Em Cristo Jesus, não é? Correto? E aí Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja. Obviamente que ali ele está falando do corpo, né? Da igreja militante, da igreja triunfante, da igreja espiritual, mas existe a igreja física, não é? Existe a igreja física, sempre houve a igreja física, não é isso? Então, a negação do retorno de Cristo também está aí em evidência, muitos negando a volta, o retorno de Cristo, pessoas que até então, lá atrás, né, acreditavam, pregavam, mas agora já estão negando o retorno de Cristo, negando a sã doutrina da palavra de Deus, negando a autoridade eclesiástica, correto? E a negação da moral, ou seja, por motivos outros, né? Pecados deliberados, esse texto que você se referiu aí, né? São características dos dias atuais de muitos estar se apostatando, né? Se distanciando, se afastando. Inclusive tem um termo também no grego antigo para apostasia, que é estar longe de. Olha aí, se afastar, né? Estar longe de. Então, é o quê? É o afastamento, é o abandono de forma premeditada da fé em Cristo, da fé genuína. Amém. Pastor Silvio, o pastor Hobbes fez alguns comentários, daqui a pouco eu vou também. Primeiro que ele comentou aqui, sobre Ário e Nicolau, né, que foram considerados hereges, né, pelos pais da igreja, né? Inclusive Ário, quando a gente vai analisar as duas escolas de interpretação e até também de manuscritos, né? Uma em Alexandria, no Egito, e outra em Antioquia, na Síria. A que vem de Alexandria, inclusive se a gente pegar a tradução Novo Mundo das Escrituras, que é utilizada a partir dos anos 50 pelas Testemunhas de Jeová, a gente percebe que ela vem justamente da doutrina ariana. O copta saídico, que é uma língua antiga que se falava no Egito, foi utilizada, esses manuscritos copta, né, para se traduzir a Bíblia, se fazer a tradução Novo Mundo das Escrituras. É um documento importante no que tange a história, né? É um documento considerável, mas não é considerado, dentro da crítica textual, como melhores manuscritos para se traduzir, fazer uma tradução, cópias dos originais para se fazer uma tradução. E quando a gente olha os melhores textos originais, né, as melhores cópias dos originais do Novo Testamento, a gente percebe que eles são chamados receptos bizantinos, que vêm daquela região aonde ficavam as igrejas da Ásia, ali, as 7 igrejas da Ásia. Então, essa doutrina, o pastor Robson citou Ário e Nicolau, que foram considerados apóstatas, né? E Ário, ele é Ário, por incrível que pareça, ele é um dos que sistematizaram a doutrina de que Jesus é uma criatura e não, que ele é criado por Jeová, né? E você pode ver que a tradução Novo Mundo, ela tira o artigo definido, lá em João capítulo 1, versículo 1, quando fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Na tradução Novo Mundo está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com letra minúscula. Sem contar outras deturpações que eles fazem. E o pastor Robson também, talvez você, pastor Silvio, até como sociólogo, né, sua formação como sociólogo, você possa fazer uma análise disso também, que o pastor Robson está dizendo que os desigrejados talvez se enquadrem no tema do livro do pastor Paulo Romero, que eu tenho esse livro, né? Paulo Romero, que é um apologista, decepcionados com a graça. O problema não está na igreja nem no pastor, o problema está na visão que o desigrejado tem. É porque, no caso do Gondim e do Caio Fábio, a gente pode asseverar que eles apostataram, porque o Godinho chega a dizer que Jesus não vai voltar, que isso daí é uma utopia. Muitos desigrejados não falam isso. Agora, eu costumo fazer uma metáfora interessante, que, assim, ó, os desigrejados, eles amam o noivo, mas odeiam a noiva, né? Se você pegar, por exemplo, um casamento que você é convidado, eu sou convidado, eu vou falar para o noivo: ó, eu vou no seu casamento porque eu te amo, mas eu detesto a sua noiva. Só para a gente fazer uma análise. E a irmã Andréia também tá perguntando, isso aqui é bom a gente ver aqui, o problema está nos desigrejados, né? E a irmã Andréia, ela pergunta o seguinte: isso serve para todos aqueles que se afastaram da igreja? Corre o risco de não voltar mais e perderem a fé? Depende muito da consciência e do tipo de consciência plena que essa pessoa teve. Quando nós lemos Hebreus 10, 26 e 27, está escrito lá: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Até porque, pastor Silvio, existe uma palavra interessante no Novo Testamento, que é a palavra anomia, que a gente usa para iniquidade, né? Significa sem lei, ou então virar as costas para a lei, não ter lei. Aí que entra a palavra anomia, que a gente fala iniquidade, porque iniquidade é um tipo de pecado que só pode ser cometido por quem já conhece o evangelho, ok? Iniquidade é um tipo de pecado, isso é institucionalizar o pecado. Então gostaria que você fizesse um apanhado aí também, até dentro do campo da sociologia, sobre os desigrejados, sobre o comentário do pastor Robson aí também. Muito bem. O teu está travando um pouco. Está travando? Um pouquinho. Está me ouvindo bem? Sim. Estou te ouvindo bem. Pode seguir. Está me ouvindo? Sim, pode seguir. Vamos lá, então. Fazendo, então, essa abordagem aí sobre os desigrejados nos dias atuais. Então, já falamos aí os dados do IBGE, esse instituto, né, que recentemente aí trouxe para nós que nós temos esse número gigante, alarmante aí de aproximadamente 10 milhões de pessoas que, por motivos outros, né, abandonaram a denominação, a igreja física, a igreja CNPJ. Eu acredito, pastor Mauro, como analista no campo da sociologia, o que está acontecendo, né, no campo da ciência, viu? Eu acredito que a crise institucional que nós estamos vivenciando pode ser um dos motivos desse fenômeno, viu? Crise institucional. Exemplo, política, a própria família, né, está sendo bombardeada na nação brasileira, correto? Família tradicional, e isso tem afetado diretamente a igreja, né? Divórcios, separações, traições, correto? O próprio Estado, né? O próprio Estado também, que é uma instituição, né? Tem corroborado para esse crescimento, viu, dos chamados desigrejados. Então, o que acontece? As mudanças que estão ocorrendo nessas instituições estão alterando paulatinamente a cultura e as tradições,
correto? Geralmente, as culturas, elas vão se modificando no decorrer do tempo. Isso é natural, né, no campo da filosofia, da própria sociologia, que toda cultura ela vai se modificando no decorrer do tempo. O que nós estamos passando no Brasil, se nós olharmos um pouco há uma década atrás, lá na Europa, a Europa já passou por esse processo, correto? Esse processo que nós estamos vivenciando hoje, desse crescimento assustador, né, dos desigrejados, a Europa passou há 10 anos atrás, aproximadamente. Então, eu presumo que o que nós estamos passando no campo da ciência como analista são crises institucionais que estão fatalmente, mexendo com a igreja no Brasil. Ok, inclusive, existem igrejas históricas na Europa hoje, como a igreja na Holanda, onde Calvino pregava, que não tem nem culto lá mais, né? Hoje lá se faz, um museu praticamente, quem tem condição financeira, de vez em quando aluga para fazer um casamento e tal, tá o púlpito lá, que não só na Holanda, como em Genebra também, as igrejas estão abandonadas, se transformaram em mausoléus, né? E lá tem dois fenômenos interessantes, os desigrejados e também o advento, o crescimento, né, pujante do islamismo, que a Europa está sendo islamizada, né? O berço da Reforma Protestante, a Alemanha, né? E os Países Baixos, como a Suíça, a própria Holanda, enfim, né? Os países também como a Grã-Bretanha, né? Ali, o Reino Unido, a França, estão sendo islamizada e a apostasia está muito grande, e a América do Norte também. Nós vemos que a apostasia hoje ela é alarmante na América do Norte, né? Além das heresias que vêm de lá, nós vemos a apostasia tremenda que está acontecendo na América do Norte, e eu acho que o próximo epicentro, né? Vou usar uma linguagem agora que está sendo usado muito, dessa questão é o Brasil. Agora, pastor Silvio, seguindo ainda, caminhando, mais uma coisa que eu quero utilizar aqui, mais um tópico, né, que a gente poderia comentar, é o seguinte: quais são, que é justamente o tema dessa live, quais são as consequências que podem se instalar na vida de uma pessoa, que pode vir à vida de uma pessoa quando ela entra por esse caminho da apostasia? Como eu falei no começo, não tinha outros irmãos, né, aqui eu gostaria de ratificar, porque há um conceito equivocado, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, que só se perde a salvação quando você comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ok? Isso daí foi até ensinado há muito tempo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos outras alternativas, outras vertentes que podem levar uma pessoa a nunca mais se restabelecer na presença do Senhor. Uma delas é a própria apostasia, como os textos muito claros que nós lemos de Hebreus 6, Hebreus 10, e o pastor Robson está dizendo aqui que o progressismo, ele tomou conta, né? Isso é verdade, nós estamos vendo aqui no Brasil que a esquerda, ela discipulou muita gente, né, no período de 13 anos, e a esquerda progressista, ela está muito atuante, eles estão lançando uma avalanche na sociedade, né, de quebra de princípios, banalização da família, ideologia de gênero, erotização da criança e outras coisas que tais, né? Então, pastor Silvio, isso aí também é um fenômeno social, né? Mas falando da questão da apostasia, o que uma pessoa que ele é declaradamente apóstata, que ele realmente apostatou, quais seriam as consequências para uma pessoa dessa e alguns sinais que a gente percebe neles? Temos aqui, pastor Mauro, primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e o versículo 20. Paulo diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar.
Então, Himeneu e Alexandre. E temos também, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 17, que Paulo cita novamente o nome de Himeneu e depois Fileto, e não o de Alexandre, né? Então, na verdade, são três. Alexandre, na verdade, são Himeneu, Alexandre e Fileto. Esse Alexandre aqui provavelmente seria o latoeiro, né? É provável. É provável que seja o mesmo. Esses indivíduos, pastor Mauro, eles estavam... É provável que eles tinham posições equivalentes lá na igreja, né? Eram homens que tinham posições altaneiras dentro lá da igreja de Éfeso. Inclusive, Himeneu, né? O nome dele, Himeneu, vem de Himen, né? Que era um deus dos gregos, né? A história não diz muito acerca de Himeneu, de Fileto e de Alexandre. O que a história vai dizer é que eles estavam pregando, e aqui no capítulo 2, versículo 17 de 2 Timóteo, né, eles estavam pregando aqui uma heresia que os levou à apostasia, ó, que diz assim: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então, olha o atrito aí, olha a confusão, né, em que eles se meteram. E lá, na primeira leitura que eu fiz menção, aqui em 1 Timóteo, Paulo diz aqui: eu entreguei eles a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, tudo indica, pastor Mauro, que eles foram afastados, literalmente, da igreja, né? Ou seja, foram para o mundo, diríamos assim, né? Para ser provados, o processo disciplinar, né? Como hereges e apostatas, correto? Então, eles estavam, eles pregavam, obviamente, né? Alguns até acreditam que eles estavam ligados diretamente aos gnósticos, né? E eis o porquê desta interpretação com relação à ressurreição. Muito bom. Pastor Silvio, uma das coisas que a gente pode também pontuar aqui é que a apostasia, ela, com certeza, ela vai ter uma projeção muito maior pelo fato de que também ela é um grande sinal que aponta para a vinda iminente de Jesus. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, capital da Macedônia, nós encontramos aqui um texto clássico, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2. Aqui nesse momento aqui, Paulo está refutando justamente os gnósticos, né, que começaram a vaticinar algumas coisas lá, como se Jesus estivesse próximo já de voltar, né? Então, olha o que Paulo vai falar a partir do versículo 1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, e não vos perturbeis quer por espírito. Observem que espírito está com letra minúscula, quer dizer espírito humano, né? Quer por palavra, alguém, por acaso, pregando, quer por epístola. Por que ele está colocando epístola, que é carta, né? Porque já começou a surgir os primeiros escritos gnósticos aqui, dizendo que Jesus voltaria provavelmente em tal data, marcando data para a volta de Jesus. Inclusive os gnósticos também, eles eram adeptos do docetismo, né? Que acreditavam que o espírito era bom, mas a carne era ruim, por isso eles não acreditavam que Jesus viesse em carne, né? Agora, observem, o versículo 3, ninguém de modo, quer por epístola, versículo 2, né? Como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. 3, ninguém de modo vos engane, porque isto não sucederá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Ele está falando do anticristo,
o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja revelado. Que nós entendemos que o que detém é o Espírito Santo, né? Irmão Enio, paz do Senhor, Deus abençoe. Então observe que uma das características dos sinais relevantes da iminente volta de Jesus, Paulo refutando os gnósticos, é justamente a apostasia. E o que mais nós estamos vendo agora não é apostasia, além da pandemia, de sinais aí de cataclismos, sinais geológicos e assim por diante, pastor Silvio. A apostasia não é um grande sinal da volta de Jesus? Sem dúvida. Poderíamos até dizer, né, que é um dos mais evidentes, né? Eu costumo dizer que um dos maiores sinais da vinda de Cristo é Israel, a nação de Israel e a própria apostasia, né? Correto? A própria apostasia. E como eu já disse aqui, que nos dias atuais nós estamos vendo, como nunca, a negação de Cristo, a negação de Deus, a negação da autoridade, né, eclesiástica, a negação da fé, a negação da moral, correto? A negação do retorno de Cristo, da santidade, e por aí vai. Esse é o tempo, né? Se nós fizermos um paralelo escatológico com relação a Laodiceia e Filadélfia, que trabalham juntas e andam juntas, não é? A Filadélfia pronta, sempre pronta, e a Laodiceia juntamente. Então, a era de Laodiceia e também a era de Filadélfia, que é o momento e o tempo do arrebatamento da igreja. Exatamente. Inclusive, no sentido dispensacional, né? Não no sentido profético, mas dispensacional, nós podemos dizer que Filadélfia, o tempo, né, dispensacional dela durou até o final dos anos 80. Até final dos anos 80. Inclusive, tem um certo pregador, pastor Silvio, que eu ouço ele, embora ele seja calvinista, mas eu filtro muito, que ele diz o seguinte: se você ouviu o evangelho, a pregação do evangelho, de 20 anos para cá, você tem uma grande probabilidade de nunca ter ouvido o evangelho. E aí ele cita o período de Laodiceia, né? Porque até o final dos anos 80, a gente percebe que as pessoas queriam dar emprego para crentes, queriam vender a prazo para os crentes, porque eram referências. A partir dos anos 90 para cá, e eu até concordo com esse pregador, né, que se nós ouvimos, eu estou na igreja há quase 40 anos, eu acredito que você também já há quase isso, mas pessoas que estão ouvindo o evangelho de 20 anos para cá, podem estar ouvindo alguma coisa muito parecida, talvez, com o evangelho, mas algo híbrido, diluído, que não é o evangelho cristocêntrico puro, porque a apostasia está campeando, né, em muitos púlpitos, já não se prega mais, teologia inclusiva, teísmo aberto, né, que é o mesmo universalismo, teologias relacionadas com física quântica, e assim por diante. Então nós estamos vivendo um momento de muita atenção, né? Nós precisamos estar atentos, principalmente nós que somos líderes, ensinar o evangelho cristocêntrico, puro, sem mistura, né, para o povo, para que o povo possa ouvir a palavra de Deus e ter um norte, uma direção segura, caminhar com segurança, porque a apostasia é sim um instrumento, uma ferramenta que Satanás vai usar muito nesses dias para poder tirar a pessoa do caminho do Senhor. Perfeito. E também a partir aí que ganha força, né, da década de 80, os neopentecostais, né, que também, infelizmente, a gente, né, usamos falar sobre eles, né, os neopentecostais, mas corroborou para grandes heresias, né, e apostasias, né, desertação da fé, né, a mensagem simples do evangelho, né, o evangelho puro, o evangelho sem mistura, o evangelho cristocêntrico foi abandonado, e os amuletos, né, os amuletos, né, foram colocados
com o objetivo de atrair pessoas, correto? Então, esse evangelho aí da conveniência, né? Da conveniência tem atrapalhado muito e levado muitos ao caminho da apostasia, a desertação. Inclusive, pastor Silvio, se me permite, como apologista, eu às vezes sou muito criticado, né? E o apologista, ele já tem que saber que ele vai ser criticado mesmo, pelo fato de que eu bato muito nessa tecla do neopentecostalismo, porque existe quem estuda a história do pentecostalismo sabe que foram 3 ondas de pentecostalismo no Brasil. A primeira onda, ela aconteceu ali pelo início do século XX, 1910, né, quando chegaram os missionários aqui, Daniel Berg e Gunnar Wingren, mas a gente também não pode esquecer, né, embora nossas divergências doutrinárias, mas veio também o Luiz Franciscon, que inclusive foi até primeiro, ele abriu a igreja primeiro, né, ele estabeleceu a igreja lá em Santo Antônio da Platina, lá a Congregação Cristã primeiro, que também é considerado pentecostalismo clássico, e essa é a primeira onda de pentecostalismo no Brasil. Depois, a partir dos anos 50, aí veio a Igreja do Evangelho Quadrangular, que chamava Cruzada Nacional de Evangelismo, né? É a segunda onda, junto com a Igreja de Deus no Brasil, também, que é um pentecostalismo bem antigo nos Estados Unidos, né? Até antes da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. E, por fim, a terceira onda, a partir dos anos 70, quase já nos anos 80, que é a terceira onda do neopentecostalismo, com o advento de Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja da Graça e assim por diante. Depois, as que vieram, né? As filiais que vieram. O pastor Robson está dizendo que a apostasia não é somente negar a fé, mas principalmente distorcer a palavra. Exatamente. Quando uma pessoa ela começa a propagar heresias, que a palavra hairesis no Novo Testamento, que aparece no Novo Testamento, grega hairesis, significa preferência, né? Na semântica significa preferência. É quando o cidadão ele tem preferência por uma doutrina, essa doutrina ela destoa da doutrina ortodoxa, né? Da doutrina fundamental das Escrituras, que foi sistematizada, né? Durante um período de 2000 anos, e a gente vê pessoas de vez em quando achando que descobriu a pólvora, né? E a roda, mas a pólvora e a roda já foi descoberta. Você vê cidadãos aí que o camarada, você vê que ele não tem nem história, não tem uma boa formação, e de repente ele começa a propagar coisas aí. Não é o caso do Gondim, né? Porque o Gondim nós sabemos que ele tem uma boa formação, o Caio Fábio, por isso que são apóstatas conscientes, pastor Robson. Então, pastor Silvio, isso daí é um comentário muito relevante. A apostasia não é somente negar e abandonar a fé, mas, sobretudo, distorcer a palavra, falar aquilo que a palavra não diz. É a chamada heresia e a chamada exegese, que é quando eu injeto o meu pensamento na Escritura, ao invés de eu absorver, extrair o que a Escritura está me dizendo, o autor está me dizendo. Perfeito. É a negação da sã doutrina, né? Correto? A negação da sã doutrina. Pastor Mauro, tem aqui um ponto que eu acho que é importante, como detectar um apostata, né? E aí eu estou aqui com a Epístola Universal de Judas, certo, aberta, no verso 4, né? Nós temos aqui o primeiro ponto, ó. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça. O primeiro ponto, como detectar um que entrou pelo caminho da apostasia? Olha aí, a banalização da graça. Certo. Depois nós temos, ainda no versículo 4, convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador. Segundo, eles negam a pessoa de Deus. E o Senhor nosso Jesus Cristo. Negam a Jesus Cristo. Verso 8, do mesmo livro, diz assim: e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam
na sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades, né? Ou seja, eles negam a autoridade eclesiástica, correto? Negam. Alguns que eu tenho conversado, que entraram por este caminho, viu? Eles se deparam com esse quarto ponto. Eles não aceitam a autoridade denominacional, viu? A autoridade eclesiástica. Mais um ponto, verso 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem. Como animais irracionais, se corrompem. Mais um ponto, são difamadores. Estes, porém, dizem mal, são difamadores, viu? Verso 16, estes são murmuradores. Verso ainda 16, queixosos da sua sorte, ingratos. Não sei se você se deparou com... Isso é muito interessante, porque quando a gente começa a ler a carta de Judas, ele vai dizer o seguinte, que ele tinha por objetivo escrever sobre salvação. Entretanto, foi necessário escrever a respeito da fé que uma vez foi dada, para batalhar-vos pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí ele vai falar por quê? Por causa de que surgiram no meio justamente esses aí. E aí ele vai chamar depois de estrelas errantes, né? Olha que interessante. Estrela errante, ele vai chamar de nuvem sem água, nuvem sem chuva. Ora, para que serve uma nuvem sem chuva? Só para ser levada pelo vento. E depois ele vai falar espumas como espuma do mar, né? Que traz o bramido, só faz barulho, aquela efervescência toda, mas na verdade não tem o conteúdo certo. Então, pastor Silva, é interessante, né? E o pastor Robson está dizendo, desconstruir a igreja está para o desigrejado. Como desconstruir a família está para o marxismo. Sim, exatamente. A ideologia de Karl Marx, né, da esquerda de Karl Marx, que é justamente o mentor de todos esses políticos que têm passado pelo Brasil, pela esquerda brasileira aí, ele tem como objetivo desconstruir a família, né, e até a religião, pastor Robson. Eles dizem que, Karl Marx dizia que a religião é o ópio do ser humano, né, então, e também essa questão é muito interessante, o desigrejado, ele quer desconstruir o conceito de igreja, né, a ideia de igreja. Muito bem colocado, né? Eu não sei se tem mais algum comentário, mais alguma pergunta. Nós já estamos com mais de uma hora de live, né? E é claro que esse assunto aqui nós estamos sintetizando, porque ele é muito mais abrangente e ele vai abrindo várias vertentes, né? Não sei se você tem mais alguma coisa, pastor Silvio. Senão eu já abro para você fazer suas considerações finais aí. Eu só vou aqui terminar esse ponto. Como detectar uma pessoa, um indivíduo que entrou pelo caminho da apostasia, né? Sim. A banalização da graça é vista. A negação de Deus, a negação de Cristo, negam as autoridades eclesiásticas, difamadores, murmuradores, ingratos. E agora no verso ainda 16 de Judas, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, não é? Ou seja, individualistas, correto? Individualistas. Outro ponto, verso 18, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores. Mais um ponto, penúltimo, ainda no verso de número, agora verso 19, estes são os que causam divisões, são os divisores. E o último ponto, olha aí, esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito, não é? Ou Espírito seja, com letra maiúscula, né? Foram abandonados pelo Espírito Santo de Deus. Ok, muito bem pontuado, né? Eu acredito que foi bastante claro e eu acredito que esse tema pode até ser voltado
pode se voltar em outra ocasião, porque ele é muito abrangente, né? É um tema muito especial e que deve ser falado com propriedade, né? Você sabe que tem algumas doutrinas hoje, pastor Silvio, que são consideradas doutrinas proibidas, né? Não pode se falar mais. É a doutrina do pecado, a doutrina do arrependimento, a doutrina da ira de Deus, enfim, né? Muita coisa que você não pode falar mais, porque fala, tem que ter amor, a gente tem que entender e respeitar a pluralidade, e assim por diante. Mas eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram, né? Eu acredito que a gente pode voltar a fazer outras lives, pastor Silvio, sobre outros assuntos também. Agradecer a todos os irmãos, pastor Robson, né? Prazer recebê-lo aqui também, o irmão Enio lá de Jabuticabal, e enfim, todos os irmãos que participaram. Depois esse vídeo vai subir lá essa live vai subir lá para o YouTube. E agradecer a participação, pastor Silvio, que Deus abençoe você, sua família, a igreja sob seus cuidados, e vamos estar em contato para a gente marcar outras lives sobre outros temas também. Ok, pastor Mauro, para mim foi uma alegria, um prazer estar aqui com você nessa transmissão, nessa live. E esse tema, como já dito por você, é muito amplo, é vasto, né? E também pontual, que eu acredito que é um assunto fundamental, né? Que nós estamos passando nesses dias, principalmente nesses dias de quarentena, isolamento social, fecha igreja, abre igreja, né? Nós estamos ouvindo de vários pastores, não é de um só, vários pastores, a questão do distanciamento dos irmãos com relação à igreja, né? Eu, no primeiro momento, quando iniciou a quarentena, esse vírus chinês, eu pensei, olha, Deus está mexendo com a igreja, né? E vai ser um momento em que haverá um despertamento, um grande avivamento no todo, não é? Porém, no decorrer dos dias, no decorrer desse processo de quarentena, do vírus, a gente começou a observar o contrário, né? Eu acredito que você também há de convir comigo nessa questão. Agora, já terminando, numa outra ocasião, né? Eu acredito que você já, não sei se abordou esse tema nas suas lives, mas acerca do capítulo 13 do Apocalipse, né? Fazer uma abordagem da besta que subiu do mar e aquela que subiu da terra. Anticristo e falso profeta. Ok, fica combinado. Semana que vem a gente combina. Inclusive, lembrar os irmãos que amanhã às 20 horas eu tenho uma live com o pastor Fábio Moretti, de São Joaquim da Barra, e a gente está falando justamente sobre escatologia bíblica, a quarta aula amanhã. Então, agradecer mais uma vez o pastor Robson, ele está dizendo, a presença da igreja como organismo vivo aponta para a comprovação histórica de Cristo e existência atual do seu líder Jesus Cristo. Exatamente, concorda em gênero, número e grau. Prazer é nosso, pastor Robson, Deus abençoe. E nós vamos ficando por aqui, eu peço ao pastor Silvio que ore aí, agradeça a Deus aí, o pastor Silvio, por gentileza, para a gente poder terminar. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela noite deste dia, estarmos nessa transmissão, nessa live. Pastor Mauro, abençoe a sua esposa, sua família, o ministério que está sob os cuidados do teu filho, continua abençoando, prosperando o trabalho das mãos do teu servo, usando ele, dando graça, dando força, dando estratégia nesses dias difíceis. Também oramos por todos aqueles que estão conosco, também aqueles que estarão vendo esta live posteriormente, que o Senhor esteja também resolvendo problemas, curando os enfermos, dando vitória, e que essa live sirva de despertamento, de encorajamento, ó Pai, para que muitas pessoas que estão longe da igreja, que estão longe do corpo, se afastaram, meu Pai, que elas possam estar voltando, retornando, porque nós estamos aguardando a tua vinda e a tua volta. Oramos assim na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus.
Mais um comentário aqui: as birras dos desigrejados não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Contra a igreja, parafraseando Cristo. Mateus 16. Deus abençoe. Pastor Silvio, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Tchau, tchau. Abraço a todos. Pode.